Olá, olá! Tá começando mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resgate aéreo, principalmente na parte da medicina, como que é feito, tá? Quem se beneficia, tá? Hoje eu tô com meu amigo, como sempre. Fala, Luiz. E aí, boa noite, bom dia quem está acompanhando a gente. Sem dúvida um tema bem interessante e que traz muita dúvida, né? Não é um tema que a gente vê corriqueiramente, e quando a gente está falando de resgate, de transporte de pessoas em aeronaves, gera uma série de dúvidas que eu mesmo vou aproveitar aqui para tirar. E para tirar essas dúvidas, a gente está com dois colegas que vão poder abrilhantar esse nosso podcast. Estamos com o Tenente Emanuel, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, piloto, e estamos com o Capitão Medeiro, médico do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela presença de vocês, antes de tudo. Vou começar a primeira pergunta para o Capitão Medeiros. O que é resgate aeromédico? Então, o resgate aeromédico, o transporte aeromédico, tudo vai depender do tempo que a gente vai efetuar. Claro que resgate é aquele que a gente vai usar do meio aéreo para realizar uma atividade de pré-hospitalar para socorrer aquela vítima de todo jeito. O transporte aeromédico, propriamente dito, que muitas vezes é o que nós estamos fazendo aqui na Paraíba, ele é um transporte entre unidades hospitalares, em que eu pego de uma unidade hospitalar que tem menos suporte e levo o paciente para uma unidade hospitalar que tem mais suporte, permitindo que esse paciente chegue no serviço especializado o mais rápido possível. E, querendo ou não, concentrando as especialidades médicas em um serviço com melhor suporte, permitindo assim que esse paciente tenha um melhor atendimento. Mas o que faz decidir? O paciente vai de transporte aéreo ou transporte terrestre? Um dos principais fatores que existe é o tempo e a qualidade desse transporte. Eu tenho algumas premissas que a gente utiliza que não é só o tipo de doença que o paciente está, nem é só o fato de transportar. A gente tem que acabar casando as principais características desse transporte, do tipo da patologia que esse paciente tem, para o serviço que a gente vai levar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma cardiopatia ou com um infarto, que ele tem o tempo de cateterismo dele, que ele está na janela de cateterismo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar esse paciente mais rápido para um serviço especializado que ele vai ser submetido a esse cateterismo. O que nós fazemos hoje através do programa do Governo do Estado do Coração Paraibano, que é pegar um paciente de Cajazeiras e em 1h30 ele está no Hospital Metropolitano em João Pessoa fazendo um cateterismo. Entendeu? Basicamente é isso. Então, eu pego e dou esse serviço especializado no menor tempo possível. Enquanto se ele fosse numa ambulância comum, ele demoraria por baixo 6 horas para chegar até lá. Isso balançando dentro de uma ambulância com um risco muito maior da ambulância nesse transporte, nesse translado, do que a própria aeronave. Apesar de muita gente ter medo do avião, mas o avião ele tem uma segurança inúmeras vezes maior do que uma ambulância nesse transporte, né? Até o Tenente Emanuel pode falar melhor sobre isso. Pegando esse gancho, Tenente Emanuel, como é que é trabalhar como piloto de resgate aéreo? Por exemplo, se tem vocês vão lá fazer o transporte de um paciente que está infartado, que já tem um tempo porta-balão, que é o tempo que tem que ir já para fazer o cateterismo bem rápido, tem toda aquela... Às vezes vocês vão chegar lá, tá toda a equipe médica assim, já aflita, querendo transportar logo. Como é que você se sente? Você tem que manter a calma. Como é que você se sente nessa questão de transportar um paciente bastante grave? É um transporte que vai além de transportar um passageiro, né? A gente, quando se forma na aviação, a gente pensa muito em passageiros, mas é o que está mais além, que exige mais cuidado, mais cautela, mais planejamento na hora desse transporte. E realmente, naturalmente, exige, a depender da ocorrência, há uma pressão maior, né? É um recém-nascido, é uma gestante, é uma pessoa infartada, mas a gente vai buscar operar. A operação da aeronave, ela não muda muito, e aí a gente vai buscar realmente fazer o melhor trabalho, a melhor decolagem, a curva mais suave possível, a melhor aproximação na hora do pouso também, e fazer toda a logística também, porque o voo é só uma pequena parte da operação. Então, a gente tem todo
um planejamento que a gente precisa fazer, uma análise de meteorologia, de viabilidade, se aquela pista comporta aquela aeronave naquele horário, para poder dar todo o suporte aí para a nossa equipe médica também entregar o melhor resultado. É assim, só um gancho do que ele falou ali, só para os senhores terem ideia de como funciona. Quando uma ocorrência entra para a gente, nós acabamos estudando esse paciente por completo. A maneira como eu vou fazer esse transporte vai depender da patologia desse paciente. Por exemplo, se eu tenho um recém-nascido de 1 quilo, por exemplo, um prematuro de 1 quilo, eu tenho que tomar alguns cuidados para o transporte desse recém-nascido. Então, eu vou na incubadora, eu já chego para ela e digo, olha, a gente vai ter que fazer um voo assim, vai ter que... Na hora de altitude. Restrição de altitude. Quando eu for fazer o pouso em João Pessoa, utiliza a pista, porque se você frear de vez, uma criança de 1 quilo vai balançar, ela pode até perder o tubo, porque um recém-nascido, a diferença dele estar entubado ou estar extubado é 1 centímetro ali. Então, tudo isso influencia. Então, nós estudamos tudo isso antes de fazer a operação. Porque no momento que a operação acontece, por mais que a gente tenha essa ansiedade, essa necessidade de fazer esse transporte, muitas vezes você chega lá, a família está pressionando, a equipe está ansiosa por esse transporte. Nós chegamos lá, nossa obrigação, nós somos treinados para isso e, calma, pessoal, vamos preparar. Eu preciso disso, disso e disso para transportar o paciente. Muitas vezes, antes de eu decolar para ir para a unidade onde a cidade onde o paciente se encontra, nós entramos em contato com o médico e digo, olha, eu quero que esse paciente tenha 2 acessos. Eu quero que esse paciente coloque essa medicação numa bomba de infusão, ou eu quero ele com monitor, eu quero que entube esse paciente, porque eu vou precisar por conta disso e disso e disso. Então, a gente já tem mais ou menos noção e nós tentamos organizar da melhor maneira possível. Tipo, não adianta nada... A gente até tem um jargão que fala só correr, que é o que o pessoal utiliza muito no resgate, que é o paciente ele não precisa que você só corra, ele precisa que você socorra o paciente. Então, isso é uma premissa, certo? Veja, puxando um pouquinho para o lado da neurocirurgia, pacientes que são vítimas de AVC, trauma, a gente sabe que a grande problemática é aumento da pressão intracraniana, aumento de hematomas, sangramento. Claro, a gente sabe que tempo é cérebro, então, se eu tenho patologias neurocirúrgicas graves, a princípio, o transporte aéreo seria uma coisa boa, agiliza, acelera. Só que, minha dúvida, as aeronaves, elas são pressurizadas, mas acredito que, dependendo da aeronave, dependendo do tempo, dependendo até de flutuações dessa pressurização, eu não poderia ter essa chance do hematoma aumentar e evoluir? Como é que faz para decidir se vale a pena ou não, já que pode haver esse risco? Tem tudo isso. Então, nós sempre analisamos esse paciente. Nós pedimos, por exemplo, um paciente da neuro, a gente sempre pede uma tomografia. Geralmente, esses pacientes estão em hospitais regionais, que ele tem um mínimo de suporte, uma tomografia, alguma coisa assim do tipo. E nós analisamos tudo isso para definir a nossa característica de voo, tanto de configuração como de padrão de voo. Por exemplo, nós estudamos através da questão de fisiologia de voo que a partir dos 6.000 pés de altitude você vai ter uma alteração realmente significativa, que você vai ter expansão, você vai ter uma piora desse paciente. Então a gente já se comunica com o piloto e planeja, olha, vamos até 5.000 e a gente vai tateando o paciente. O paciente não mudou nada, não alterou parâmetro nenhum. Então você pode subir um pouquinho mais, chegou nos 6.000, mantém. Então a gente já vai adquirindo essa segurança do voo e tateando esse paciente. Vou dar um exemplo. Já aconteceu de eu pegar uma paciente de Patos com TCE, que na decolagem de Patos, logo em seguida você tem a Serra de Santa Luzia, que você tem que subir um pouco mais. E o piloto acabou subindo um pouquinho mais rápido do que o que a gente tinha planejado, porque acabou que, como estava muito quente, isso é característica de voo, né? O avião ele perde um pouco de potência de acordo com a temperatura. Então, ele precisou fazer uma subida um pouquinho mais rápida. E a gente viu que começou a alterar o parâmetro da paciente. Segura. Então, segurou e a gente voou até... Era um transporte de Patos para Campina Grande, a gente acabou voando mais baixo. Um voo mais baixo. E aí a paciente chegou
toda estabilizada, tranquilo, não teve mais nenhuma intercorrência durante o voo. Então, tudo isso nós estudamos, a gente tem uma formação específica, um curso específico que ele é exigido pela ANAC. Para quem trabalha com operador de suporte médico, ele tem que ter um curso específico que envolve várias coisas, dentre elas a fisiologia do voo. A gente tem que estudar a fisiologia do voo, estudar sobrevivência, por exemplo, caso aconteça alguma situação específica do avião cair em uma determinada área de mata ou de mato, tudo isso, então você tem que estudar sobre isso. E são tantos detalhes, tantas coisas pequenas que a gente não tem nem como explicar aqui. Por exemplo, eu tenho um tubo lá, o paciente está entubado, eu tenho que substituir o ar do cuff por soro fisiológico. Por quê? Quando chegar lá em cima, o ar vai expandir e vai dar, por exemplo, uma simples bomba de infusão. Eu já tive um problema como esse, uma bomba de seringa que ficou, a bomba de infusão normal, se ela passar ar pela bomba, ela vai apitar e dizer, tem ar no sistema. A bomba de seringa não. Se tem ar na seringa, ela vai passar. E a bolha que estava lá pequenininha, ela se expandiu, a gente estava num voo a 10 mil pés para São Paulo, ela se expandiu e a medicação acabou 1 hora antes do que era para acabar, do que estava previsto na bomba. Então é uma coisa simples, um detalhezinho simples, pequenininho, mas que faz uma diferença. Perguntando em relação para o piloto, vê só. Ele falou em 6 mil metros, né, de altitude, pés de altitude. Um avião normal, tipo um avião comercial, voa a que altura? Ele voa entre 33 e 37 mil pés. Então, assim, só esclarecendo que as nossas aeronaves, elas não são pressurizadas. A gente tem 2 aeronaves, 2 aviões, asa fixa monomotores, um turbo-hélice e outro pistão, um Cessna e um Piper. Então fica mais sensível à variabilidade. A questão é que a gente voa mais baixo. Então, certo. Assim, por exemplo, uma aeronave linear, ela voa 35 mil pés, mas a pressurização traz a cabine dela para 8 mil pés. Então, a gente voa ali a 10 mil pés, ou a 7 mil pés, a 6 mil pés. A cabine equivale praticamente a ele ser pressurizado ou não, mas aí só complementando o que o capitão falou. Lá em cima a gente está falando de um ambiente que tem baixa oxigenação, baixa pressão, baixa umidade, e tudo isso vai influenciar tanto na questão da performance da aeronave e também no paciente, e também na gente, né? Nos profissionais que estão lá. Então, às vezes a gente vê até a questão da saturação aqui em solo, a gente está saturando 97, 98, quando a gente vai para 10 mil pés, a nossa saturação cai para 84, 83, e que causa até adaptações na gente, né? Adaptações fisiológicas. Adaptações por exemplo, a gente todo que é piloto, e médicos também, todo mundo que voa, a gente tem que fazer exames médicos periodicamente, e isso causa na gente uma adaptação fisiológica que é o quê? A gente tem uma quantidade de hemoglobina maior, porque a gente se adapta a isso, a viver em altitude. Veja que essa altura de voo agora fica bem mais claro a questão de Lula. Lula teve, para quem não acompanhou, ele teve uma queda da própria altura em casa, e isso levou um corte na cabeça, teve um TCE leve, mas que gerou não divulgaram bem se era uma contusão cerebral ou uma hemorragia subaracnoide, coisa pequena. E a recomendação da equipe médica foi não fazer voos prolongados, e os voos, eu acredito que vão voar nessa altitude maior. Consequentemente, aumentaria o risco de aumento do hematoma. Então, com certeza, a decisão da equipe médica foi totalmente assertiva. Isso faz com que a gente entenda o porquê dessa importância de entender a fisiologia do voo. É uma coisa à parte, né? Tipo assim, Emanuel, comente aí para eles a questão de pés, porque às vezes eles não têm essa noção, então, que é 10 mil pés. Isso, 10 mil pés é aproximadamente 3 quilômetros de altura, né? 1.000 pés são 300 metros. Então, a cada mil pés, 300 metros, 10 mil pés, 3 quilômetros de altitude aproximadamente. É alto, né? Então, assim, se você pegar um transporte que a gente faz, a nossa aeronave, elas são aeronaves mais lentas, não pressurizadas, mas ela é o ideal para a nossa característica regional. De operação, de pistas que a gente tem. Então, se eu for pousar em Catolé do Rocha, não adianta eu ter um jatinho... Um Boeing 737 que ele não tem performance para pousar lá, ele deve precisar muito mais pista, né? Ele não vai conseguir pousar lá. Então tem que ser uma aeronave de menor performance para poder operar nessas pistas. Então, assim, e a gente acaba sofrendo com isso quando a gente precisa transportar pacientes, por exemplo, para São Paulo. E aí... Demora mais o voo, né? Demora mais o voo. Tem que parar no meio do caminho. Então, são 8 horas de operação de voo, em média 8, 9 horas de operação de voo. São duas, por exemplo, no Caravan agora, que é a aeronave mais nova que a gente tem,
São 2 pernas de 4 horas, 8 horas de voo, sendo aproximadamente de 10 a 12 horas de operação, porque a gente conta desde o momento que a gente se apresenta para o voo, a equipe médica vai lá preparar a aeronave para o voo, os pilotos também, a gente vai abastecer, vai fechar todo o planejamento. Antes do voo a gente vai fazer um briefing, que é uma reunião, assim como a gente está aqui agora, cada um falando da sua parte, o que vai acontecer antes que aconteça, e aí a gente embarca para o voo, decola, faz a primeira perna, pousa, abastece, e às vezes a gente já programa, por exemplo, alimentação, que é algo importante também para a nossa fisiologia, que está lá trabalhando o dia todinho lá na altitude. Depois vai fazer uma outra perna de 4 horas. E assim, o esforço físico muitas vezes a gente não faz, mas a gente chega lá no destino muitas vezes esgotado. Porque é um ambiente por estar durante esse dia a gente vai daqui para São Paulo, 8 horas, vamos botar, 8 horas a 10 mil pés, saturando 85, 86. Então, quando você chega lá, você chega acabado. E esse paciente que eu vou levar para São Paulo, eu tenho que manejar muito bem ele, porque eu tenho Porque se você não estando disfuncional, chega a essa saturação, imagina quem tá com barreira hematocefálica lesionada, lesão no pulmão. Tem todo tipo aí. Já teve alguns casos aí que a gente chegou... Paciente, por exemplo, a gente acaba levando muito, nós temos hoje um determinado número já de transportes aí de crianças com cardiopatia, que a gente acaba levando para centros mais específicos. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, São Paulo, Danto Pazanese, tudo isso, então a gente acaba levando. Então são crianças que, no basal, eles já saturam baixo. Então já saturou 80. Então quando você sobe, aí você vai levar uma criança como é assim, a ambiente, não tem como você levar. Então por mais que ela esteja em ambiente aqui, a gente vai ter que levar ele entubado. Aí, e muitas vezes a equipe da origem não entende muito bem. Não, porque ela tá bem aqui. Como assim, filho? Tem que entubar, tem que entubar. Ela não tá tomando medicação, tem que fazer 2 acessos. Por quê? Se ela não tá tomando medicação? Já teve uma que eu estava num transporte que a medicação acabou e no minuto só que a gente fez a troca da medicação, a saturação caiu para 60. Assim. E rapidinho, mas nós hoje, nós somos um dos poucos serviços do Brasil, eu acho que foi o primeiro, né, que trabalha com fisioterapeuta em voo. Então nós temos no serviço público nós somos os pioneiros e únicos até agora que opera com fisioterapeuta, né? É só o serviço privado que faz isso. São serviços privados e só alguns que fazem. Então nós atuamos com fisioterapeuta em voo, justamente para a gente trabalhar isso, porque nós identificamos a necessidade e pelo tempo de operação, muitas vezes eles ajudam muito. Dividir a carga de trabalho, Divide a carga de trabalho, porque enquanto eu estou observando outra coisa, ele está vendo, o paciente está com secreção. Posso aspirar? Eu digo, não, vai aspirando que eu estou aqui com o enfermeiro diluindo uma medicação ou preparando o paciente, outra coisa no paciente. Legal. E pensando assim, já teve alguma vez que teve uma intercorrência, pegou uma turbulência bastante forte, que tinha paciente dentro, como é que foi para você essa experiência? Então, a gente tenta fazer o melhor voo possível, mas às vezes é a condição meteorológica, é a natureza, né? E aí, o que você tem que fazer? O que você fez na hora? Por exemplo, a gente tem o recurso lá do piloto automático, que ele vai tentar estabilizar a aeronave na configuração que eu coloquei, então ele vai ficar brigando com a atmosfera. Então, o que a gente faz? Desacopla o PA e vai levando na mão e vai tentando suavizar mais, tentando ver, de repente, no radar, a área que tem uma menor incidência de turbulência, ou até mesmo, dependendo do caso do paciente, é o caso da gente negar o voo. Às vezes é preferível não fazer o voo, se isso for um fator que vai influenciar muito. Por exemplo, você disse que estava aqui, aí eu vi que no radar tem um local com menos nuvens, por exemplo. Tá. A aeronave ela pode descer assim ou tipo, tem que pedir autorização para descer? Porque eu fico imaginando, às vezes eu fico em São Paulo, por exemplo, né? De vez por outra aparece, né? Chocou um helicóptero com um avião e não sei o quê. Porque existem regras, tal aeronave anda nessa linha. Aí vai até a China nessa mesma linha? Então, é como se houvessem ruas no céu, né? Altitudes que devem ser mantidas, perfis laterais de navegação, mas a gente também tem a questão da prioridade de tráfego em relação à operação aeromédica. Então, é a primeira prioridade que existe no tráfego aéreo, com exceção às aeronaves que estão em emergência ou estão em alguma missão de defesa de operação militar, mas as operações aeromédicas elas têm prioridade. Então, a gente declara isso no plano de voo e recebe um tratamento especial por parte dos órgãos de controle. Então, a gente tem prioridade
para trafegar e para pousar, para aproximar. Então, caso seja necessário fazer uma descida, em sendo isso seguro, a gente vai fazer. Às vezes isso não é seguro e aí, eu acho que é o que vocês podem estar imaginando, vai chocar a segurança do paciente e a segurança do voo. Então é o que a gente diz aqui, que a segurança do voo está em primeiro lugar e a segurança do paciente está em segundo lugar, não está em último. Então a gente vai tentando equilibrar, porque assim, se não for seguro, se a gente for aproximar do terreno de uma maneira insegura ou de outras aeronaves, e a gente não vai fazer. Então a gente tem toda uma tripulação, né? Hoje a gente opera com 2 pilotos, um operador aerotático, um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, tem um acompanhante do paciente, e a gente vai tentar sempre buscar dentro dessa equação a melhor configuração. Geralmente o órgão de controle ele vai dar essa prioridade, exceto se isso for representar um risco para a operação, né? Então, entre arriscar, de repente, sofrer um acidente e matar todo mundo, ou segurar uma situação por um tempo, e a equipe médica tem que trabalhar um pouco mais aí para manejar o paciente, essa vai ser a escolha da gente em prol da segurança de voo, que está em primeiro lugar. A gente já chegou em João Pessoa, por exemplo, em aproximação aqui em João Pessoa, um avião da Azul está se aproximando para pouso, ele é mais rápido do que a gente. Há 200 pessoas a bordo dele. Aí, tipo assim, mas se eu estou com um paciente, eu posso pedir prioridade e o controlador aéreo, fica dando volta aí e a gente pousa. Paciente e órgãos também, né? Que é uma missão que a gente faz. A gente faz o auxílio à central de transplantes e recentemente agora o hemocentro também. Então, transporte de órgãos, tecidos e pacientes, eles têm essa prioridade de tráfego. Então, a gente vem para a aproximação, vai chegar um Latam lá, uma aeronave de linha aérea, ela vai esperar a gente pousar para a gente poder desembarcar esse paciente quanto antes. Mas você consegue ver a aeronave passando assim ou não? É distante? Às vezes dá para ver. Às vezes é do ladinho, uma bem distante do seu lado. Isso, tem toda uma separação de altitude e de lateral. A gente tem um equipamento na aeronave que a gente consegue visualizar. Quem tá perto. É o TCAS, né? O equipamento anticolisão. E o órgão de controle também está vendo todo mundo. Então, a gente tem um radar que eles sabem em que altitude eu estou, em que posição eu estou e as outras aeronaves. E ela vai vetorando essas outras aeronaves, né? Pagando proa, restrição de altitude, para a gente passar na frente de todo mundo e fazer a nossa operação. E aí, quando vocês chegam, aterrissou, pousou ali, sempre tem que ter uma ambulância esperando para dar continuidade no transporte? Isso, nós sempre organizamos essa dinâmica para que no momento que a gente decola da origem para o destino, ou seja, Campina Grande, ou João Pessoa, ou São Paulo, a ambulância já esteja esperando no local, porque a aeronave, eu não tenho como ficar com esse paciente esperando lá na aeronave, na pista, porque a aeronave, imagina um carro, você está funcionando com o carro na bateria, então eu não posso deixar a bateria lá funcionando o tempo todo, enquanto está mantendo os equipamentos e aquele paciente lá dentro, não tem como fazer isso. Então nós tentamos organizar da melhor maneira possível para fazer isso. Da mesma forma, no destino, na origem também. Então, se eu vou pegar um paciente em Catolé do Rocha, antes de eu decolar para Catolé do Rocha, eu já peço para que uma viatura, alguma ambulância ou um carro administrativo esteja nos esperando no aeroporto, no aeródromo de Catolé do Rocha. Então, ele pega a equipe com os equipamentos. Eu vou até o hospital, claro que dependendo da gravidade do paciente. Se for um paciente mais grave, a gente vai até o hospital, leva os meus equipamentos, ventilador, monitor, bomba de infusão, tudo isso, acoplo ao paciente. O paciente está acoplado. Coloca na ambulância e vamos levar até a aeronave. Então, a gente atua dessa forma. Se o paciente não conseguir trocar de ventilador, então... Ele sai do hospital, né? Aborta a missão. Se o paciente não tem a capacidade de ser transportado de ambulância até o avião, então ele não tem condições de ser transportado de maneira nenhuma. Ele precisa ser melhor estabilizado ali no local. Por vezes a gente acaba ajudando a equipe do local a estabilizar, mas a gente sempre tenta sair de João Pessoa, da nossa base, já com esse paciente estabilizado, já tudo redondinho, tudo bonitinho para a gente poder fazer esse transporte. E você continua, por exemplo, você aterrissou, você que vai como médico dentro da ambulância até o hospital ou vem um médico ali dentro da ambulância que termina o transporte? Então, tudo isso depende da gravidade, mas o nosso protocolo, o correto, é nós irmos até o hospital para pegar esse paciente lá no hospital e transportar na ambulância até a aeronave. Por quê? Por conta disso, questão de equipamento.
Porém, existem algumas situações que, por exemplo, o paciente está numa cidade que ele não está em Catolé do Rocha. Ele está em São Bento, por exemplo, que é uma cidade ali na região. Esse paciente está em São Bento. Então, para a gente ir até São Bento, pegar um carro e ir até São Bento é muito complicado. Então, o médico de São Bento pega esse paciente com todo o equipamento do hospital e traz até o aeródromo e nós avaliamos o paciente na ambulância e embarcamos ele na aeronave. Mas o correto seria nós irmos até o hospital, avaliar a situação, acoplar o nosso equipamento e continuar esse E da aeronave, você que vai até o hospital referência, o hospital... Não. Aí... Hoje nós temos uma rede que nos permite fazer isso. Hoje a gente tem a rede do Coração Paraibano que nós conseguimos organizar de maneira que eu faça essa operação de transporte aeromédico, chego em João Pessoa, já tem uma unidade de suporte avançado do Coração Paraibano com um médico, com um enfermeiro, ele pega esse paciente e já leva para o metropolitano. Então a gente acaba dividindo as responsabilidades de maneira que diminua também a carga de trabalho de toda a equipe. Por quê? Se eu pego uma equipe especializada e coloco ele para fazer esse transporte, automaticamente, enquanto ele está fazendo esse transporte terrestre, o avião está baixado. O avião não está pronto para o serviço. Então, o que é que eu faço? Chego uma ocorrência, entrego o paciente para a unidade de suporte avançado do Hospital Metropolitano, do Coração Paraibano. Ele leva até o hospital lá, um transportezinho de 15, 20 minutos. Nesse meio tempo, eu já vou fazendo o quê? Preparando a aeronave para ela estar disponível de novo. Entendeu? Repondo equipamento, repondo medicação, porque o serviço, quem já trabalhou em ambulância sabe como é. Quem trabalha em ambulância sabe como é que é. Então, acabou, você tem que fazer a limpeza, desinfecção, preparar equipamento, botar para carregar equipamento, botar medicação, repor medicação. O piloto vai fazer papelada de voo, vai reabastecer a aeronave para o próximo voo. Então, assim, nós temos uma rotina meio cheia sobre o serviço, né? Pensando assim, você já falou um pouquinho a respeito do plano de voo, que é diferente e tudo, né? Que vai adequar às necessidades do paciente, à meteorologia. Mas como é que é a questão da manutenção do avião? É diferente, por exemplo, às vezes um avião comercial tem um tanto X que tem que avaliar o motor e tal. Para avião de transporte aéreo, é mais rigoroso? Como é que funciona a manutenção dos aviões? É do mesmo jeito, assim, a gente tem todo um controle de manutenção por hora. Então, por exemplo, a cada 50 horas ou a cada 100 horas, a gente é obrigado a parar por manutenção, independente de quanto tempo voou, ou por tempo também. Tem manutenções que devem acontecer a cada 30 dias, a cada 90 dias, a cada 180 dias, a cada ano, a cada 5, 10 anos. Tudo isso está lá no manual de manutenção. A gente tem uma seção lá dentro do grupamento de operações aéreas que cuida só disso. Ou seja, por mão de obra própria, né, do mecânico nosso, ou uma oficina terceirizada, a gente vai dar conta dessa manutenção e tem que fazer, é obrigatório, até porque tudo isso fica registrado nos sistemas da ANAC. Então, a gente nem pode voar com esse avião se ele não tiver com a manutenção correta, né? E a gente faz tudo certinho, toda a manutenção necessária. Se às vezes for preciso parar a aeronave, ela vai ficar parada até ser feita a manutenção. Por exemplo, o Bombeiro 01, agora em 2022, ele bateu as horas do motor. Então, por exemplo, a aeronave, a gente retirou todo o motor, tirou a hélice, desmontou tudo e substituiu todas as peças. A gente fez o motor de novo e recolocou no lugar o motor e a hélice. E o motor zerou a quantidade de horas de voo. Para cada 50 horas a gente está parando e refazendo essas manutenções. Para com isso, né, você tocou, e isso é um ponto-chave também na questão. Mais uma vez eu vou falar, segurança operacional. É a manutenção, é a análise da meteorologia, é o planejamento da rota, é eu me anteceder. Eu faço até um paralelo em relação à atuação do médico, né? Eu me permito, vamos dar essa liberdade aqui de fazer isso. Então, assim como o médico ele tem que entrar em contato para fazer uma boa anamnese, para saber dos exames, para fazer uma avaliação, fazer um exame físico, conhecer todo o histórico do paciente, se ele tem alergia, se ele toma medicamento. A gente lá na aviação, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai buscar toda a história ali para ver para onde eu estou, para onde eu vou, qual vai ser minha alternativa se eu não conseguir pousar lá, o que é que tem no meio do caminho, como é que é o relevo, a meteorologia,
como é que está a disponibilidade da manutenção. Então, tipo, eu tenho que fazer manutenção a cada 50 horas. Eu vou fazer um voo para São Paulo que é 10, mas eu só estou com 9 horas de disponibilidade, então não dá para fazer. Então a gente não vai fazer, a gente vai fazer toda essa consideração de peso, de carregamento. A gente tem um limite de peso que a gente pode levar na aeronave, um limite de pessoas, apoios que a gente vai precisar, alimentação, hospedagem. Então tudo isso a gente vai considerar para poder fazer uma operação dessa. É algo assim... É complexo. Então, por exemplo, se eu for para São Paulo, por exemplo, a gente vai fazer uma parada de reabastecimento na Bahia. Dependendo do paciente que eu for levar, eu já entro em contato com a equipe na Bahia, na cidade que a gente vai parar, para caso seja necessário, ele nos dá o suporte desse paciente. Porque se eu parar lá para abastecer e o paciente intercorrer, não tem como continuar. Eu não tenho como decolar. Então, esse paciente vai ter que ir para uma unidade terrestre. A gente precisa pelo menos saber onde é que a gente... Por exemplo, se a gente tiver uma intercorrência dessa aqui em Campina Grande, a gente sabe, vai levar para o trauma. Ou lá em João Pessoa vai levar para o metropolitano ou para o trauma. Então, nesse lugar, a gente tem que saber pelo menos esse local e, se possível, coordenar também um apoio terrestre. E a gente lá, em contato com a equipe médica, caso seja necessário, via órgão de controle de tráfego, a gente vai dizer, olha, a gente vai pousar em tal lugar, a gente já solicita que seja acionada uma ambulância para, quando a gente pousar, dar um apoio. Nós sempre trabalhamos com backup de tudo, na aviação... Redundância. Com redundância, tanto na aviação como na parte médica, qualquer tipo de transporte aeromédico. Então, se eu vou fazer um cálculo de Cajazeiras para João Pessoa, 1h30 de voo, só que eu tenho que contar que se eu precisar alternar o aeroporto, em vez de João Pessoa chega em João Pessoa, está com mau tempo, eu tenho que pousar em Recife. Eu tenho mais um tempo de voo. Então, o oxigênio que esse paciente vai precisar, oxigênio é peso, o cilindro de oxigênio é peso. Então, eu tenho que calcular o oxigênio que eu vou usar, a droga que eu vou usar, a medicação que eu vou usar. Então, se eu for para São Paulo... Isso afeta no meu planejamento também. Afeta no planejamento dele. Então, está tudo interligado. Então, se eu for para São Paulo com um paciente que está entubado, ele está com um respirador. E se esse respirador der defeito no meio do caminho? Então, o que é que eu faço? Eu levo outro como reserva. Se o paciente não está com respirador, eu levo o respirador, porque se eu precisar, eu vou ter. Então... eu vou precisar de 6 bombas de infusão no paciente. Quantas eu vou levar? 8, pelo menos 8. Por quê? Porque eu tenho que ter um backup caso algum equipamento falhe. Da mesma forma a aviação. A Emanuel pode falar melhor sobre isso aí. A gente tem que ter alternativa, a gente tem que ter o plano A, plano B, plano C. Tem que pensar em todas as possibilidades para... É porque normalmente vocês preferem fazer esse reabastecimento, dar essa pausa em capitais, ou em cidades de grande porte. Porque, por exemplo, se ele precisar de um hospital terciário que dê suporte para uma criança que é cardiopata, numa cidade de pequeno porte, não vai ter, nem tem um cardiologista tudo pediátrico. Isso é considerado. Tudo isso é considerado. Vocês têm que avaliar tudo isso, né? Então é complicado, tem que ver a parte médica e do... Não, a gente chega muitas vezes, a gente chega em São Paulo e às vezes a gente chega lá no final da tarde, 5, 6 horas. E a criança tem que ir, por exemplo, a gente pousa no Campo de Marte, quem conhece São Paulo, que é na Zona Norte. Aí o paciente vai para o HC, que é na Zona Sul, do outro lado de São Paulo. Então, quem conhece São Paulo sabe que de 6 horas da noite você vai levar 1h30 para chegar lá. Então a gente aperta o suporte do pessoal do Águia de São Paulo, que já nos dão suporte lá em São Paulo. E aí muitas vezes a polícia de São Paulo manda batedor para a ambulância seguir e não pegar trânsito, ou até disponibiliza o helicóptero deles. Então, existe toda essa logística por trás de cada transporte desse. Boa. Eu estava aqui pensando, beleza, a gente está falando de transporte de pacientes graves e vamos pensar agora você no avião normal. Eu lembro que quando eu me formei, os 5 primeiros aviões que eu frequentei, eu fiz atendimento. Primeiro, segundo, terceiro... apendicite, era colesterol... Voo comercial mesmo? Sim, voo comercial. Tem um médico a bordo? Era tudo isso. Eu ficava assim, não, gente, calma. Tipo assim, estão me marcando. Eu recebi 3 e-mails da Gol agradecendo e tudo. A pergunta é, como é que você correlaciona a segurança de uma pessoa de pegar um voo normal, por exemplo... doenças, alguma limitação para você pegar um voo comercial? Existe. Existe assim. A gente sempre tenta ter uma visão um pouquinho diferente sobre
esse ponto de vista. Primeiro que voo comercial é extremamente seguro, principalmente por conta do problema da questão da pressurização da aeronave. Então, assim, ela vai estar pressurizada numa altitude que é confortável e é testado. Existe, na verdade, cada aeronave tem uma característica de pressurização diferente. Tem aeronaves que eles conseguem que a pressurização seja mais baixa. Os pacientes que têm problema de saúde, eles sempre precisam comunicar à companhia aérea que ele está com algum problema de saúde. Porém, existem algumas patologias que mesmo assim a gente recomenda que ele tome um cuidado um pouco maior. Vamos dar um exemplo. Um paciente que ele tem uma trombose. Vou dar um exemplo aqui, uma trombose. Esse paciente ele tem que ter uma observação maior. Quando for esse evento, ele está tomando medicação, ele não está. Você vai num voo internacional, são 11, 12 horas de voo, que nós que saudáveis, que estamos saudáveis, a gente acaba chegando lá e chega com os membros inferiores inchados, edemaciados. Então, para esse paciente que ele teve uma trombose há pouco tempo, já não é recomendado que ele faça esse voo prolongado. Paciente que teve AVC há pouco tempo, então a gente sempre tenta dar esse tipo de orientação. Olha, observa bem, conversa com a companhia aérea, sempre tem os canais de atendimento da companhia aérea. E eu já vi até um relato de um caso de uma paciente que ela estava com uma fratura de fêmur e ela precisou ser transportada. E o piloto, simplesmente o que foi que ele fez? Ele fez o plano de voo dele num nível mais baixo, que a cabine ficou mais baixa e a paciente não teve problemas de tromboembolismo, por exemplo. Então, assim, ele fez o plano de acordo com a necessidade que ele tinha da paciente, tá bom? Sempre quando a gente vai comprar um bilhete aéreo, né, assim, não é tanto contexto da gente, mas a companhia sempre pergunta se a gente requer algum tratamento especial, cadeira de rodas, se tem alguma restrição, se tem alguma doença, então eles fazem, porque normalmente a gente não tem, então a gente não pede, mas existe isso, nós temos que observar direitinho. E na questão do voo também, o capitão vai saber dizer assim, quais são as contraindicações, quais são as indicações de voo, que aí tem também, não é todo paciente que pode voar na UTI aérea, assim, a gente faz transporte de paciente grave, mas são certas gravidades, né, capitão? Que a gente... Na situação do transporte aeromédico, a gente já tem uma característica ali que a gente observa o paciente como um todo. Então, se eu tenho um pneumotórax, se eu chegar e subir com esse paciente com pneumotórax, vai expandir, não tem o que fazer. Então, eu tenho que drenar esse paciente antes de subir. Aí o colega lá da origem, ele fala, não, mas por quê? É uma laminazinha pequena, 200 ml ali não vai... Sim, mas esses 200 ml eles vão expandir lá em cima. Ele vai expandir lá em cima, então vai causar um certo problema para o paciente. Então, não é sempre... Qualquer cavidade, né? Assim, pneumotórax, pneumoencéfalo, alguma coisa no dente também pode... Eu já tive uma barotite. Vou para Patos, eu acho que a gente fez uma descida mais rápida e eu estava com uma crise de sinusite. E quando você tem uma crise de sinusite, você não consegue fazer uma manobra, que é a manobra valsalva de compensação. E porque a secreção está tapando o ouvido. Aí eu senti o ouvido, uma dor muito forte, claro. Eu tomei a medicação na mesma hora que a gente pousou e eu consegui seguir a ocorrência, seguir o transporte. Então, não precisei cancelar o transporte por conta disso. Mas foi algo que me chamou a atenção. E até a gente sempre comenta sobre segurança de voo ao final de cada ocorrência. O que a gente acertou, o que a gente errou. Mas, eu errei. O quê? Eu estava com a sinusite, era para eu ter comunicado antes que eu estava com um problema e aí eu acabei sofrendo por conta disso. Às vezes a gente subestima. Não, tá tranquilo. Aí lá na hora, quando chega, a coisa se mostra mesmo como ela é. Lembrando que é um ambiente que vai ter uma pressão diferente, um nível de oxigênio diferente, então um ambiente de hipóxia, então não é tão simples, com a temperatura diferente. Então, assim, por exemplo, até um detalhe, o recém-nascido, ele tem uma capacidade de troca de calor um pouco diferente do adulto, ele sofre um pouco mais com a mudança de temperatura. Então, você pega um paciente de Patos, você decola meio-dia em Patos, variação térmica lá, 35 graus no solo. E aí, quando você sobe,
Aí o Emanuel vai saber dizer a cada 1.000 A pés, gente né? tem um gradiente térmico que a cada 1.000 pés que a gente sobe, diminui 2 graus, ou seja, Do solo. se aqui no solo tá 35 graus, se a gente subiu 10.000, então 10.000 vezes 2 é 20, menos 20 graus. Então, se no solo tá 35, lá em cima tá 15. Então Só- essa variação de temperatura em poucos minutos. Só que se eu decolar de uma pessoa com 35 graus e eu tô sobrevoando São Paulo a 10.000, São Paulo já tá 10 graus No solo. no solo. Então lá em cima tá a temperatura Mas é a temperatura negativa. dentro da aeronave vai chegar a isso? Não, a gente tenta controlar, fazer o controle térmico da aeronave. A aeronave A tem um temperatura ar-condicionado. externa tá nessa temperatura, mas dentro também faz. A temperatura cai, né? É, você consegue controlar com ar-condicionado, mas também você não consegue controlar tanto A assim. temperatura cai. Então cai. Então a gente tem que, por exemplo, o recém-nascido, na incubadora, aumenta a temperatura e consegue fazer esse controle, manta térmica, tudo isso. Então precisa ser feito. Senão não tem. É por isso que no dia que teve aquele acidente lá da Voipaz, teve aquele ele congelou lá em cima, porque estava até quente lá em Campinas no dia, né? Mas o pessoal teve um questionamento um dia de uma pessoa falando, nossa, mas aqui tava 18, 19 graus, como que congelou? Mas porque é exatamente o que você falou, né? Porque tava alta, e lá quanto mais alto, mais Isso, a temperatura lá em cima certamente estava numa faixa de formação de gelo, que é entre 10 e menos 4. Abaixo disso já é cristais de gelo, então não há um risco de congelamento, né? É o fenômeno do supercongelamento da água. É que nem aquele que acontece quando uma garrafa de cerveja está muito congelada e ela sofre uma perturbação, essa perturbação que no caso é a asa do avião que perturba a atmosfera e há realmente um congelamento instantâneo, digamos assim, que aí vai, dependendo da condição de... Porque para formar gelo a gente precisa do quê? Precisa de água, de baixa temperatura e dessa perturbação. Então, a gente tem que juntar esses 3 fatores para, no caso de uma asa, que tem esse congelamento e é aquele jeito, tipo aquele gelo de congelador, que Bate vai... e solta, né? Não, que ele é rígido, que é difícil de quebrar e que ele altera o perfil aerodinâmico do aerofólio, né? Da asa. E aí isso vai causando diferença nas características de voo daquele aerofólio, podendo causar, inclusive, a perda de sustentação, né? Uma coisa que eu sempre fico... Eu estava indo para Buenos Aires, gente, foram turbulências que eu nunca tinha visto. Sério. Tipo assim, por acaso, eu tava sem o cinto, aí, puf, subiu, bati no teto. Aí, toda vez que eu tenho turbulência, eu fico assim, tá. Não sei se vocês, eu quero estar de vocês. Quando tem turbulência, eu fico, tá, eu tô na água, eu tô na terra. Qual seria a melhor escolha? Vamos supor, não irá acontecer. Mas, quando o avião vai dar um problema, eu tendo a pensar nisso. Tô na água, tô na terra. Qual seria o pior? Em relação ao quê? Assim, porque, por Eu exemplo, caí. o voo sobre a água ele tende a ser mais estável, né? Mais tranquilo. E aí, por exemplo, talvez nesse voo aí para Buenos Aires, quando passa em formações de relevo, né? Que é onde acontecem essas turbulências, a turbulência nada mais é do que a convecção do ar e o movimento vertical do ar. Então, o vento ele vai bater nessa formação geográfica, né? E vai subir. E aí, nesse momento, vai causar a turbulência que nada mais é do que a variação da pressão de maneira instantânea no aerofólio ali naquele momento e vai causar uma variação na sustentação da aeronave. Mas assim, a aeronave ela não vai, turbulência não derruba avião. Não. Turbulência não derruba avião. E inclusive, né, assim, tem até uma curiosidade estatística, sabe qual é o momento mais perigoso do voo? Decolagem? É o momento a decolagem, você acha que é qual? Eu acho que é o pouso. O pouso. Estatisticamente, a hora mais perigosa do voo é o caminho que você faz de casa até o aeroporto. Dizem que é o transporte mais seguro depois do elevador, né? Pelo uso, tudo, né? É porque toda hora tem algum acidente de carro, toda hora, todo minuto, né? São milhares de vítimas. Só que todo aparece um acidente e sempre fica muito em mídia, né? Aí vou aproveitar e perguntar a vocês. Teve aquele... Como é que pode aeronaves sumirem dos radares? Teve foi ali na Ásia, território da Ásia, que sumiu do radar. Se eu for comentar primeiro, eu acho que primeiro a gente tem que ver a questão de tecnologia. Até alguns anos atrás, não muitos anos, as aeronaves voavam basicamente na base do rádio, não voavam por GPS, né? Então, assim,
você não tinha localização. E aquele caso, acho que você está falando do Malaysia, Isso. Malaysia Airlines, eu acho que ali foi a questão do piloto, né? Acho que tem uma linha de investigação que fala algum sobre ato de interferência ilícita, alguém que colocou a aeronave em algum local que ela não deveria estar e estudou muito bem como fazer isso, né? A gente deu 11 de setembro que duas aeronaves... A polícia lá da Malásia, ela está investigando, claro que não tem como concluir o inquérito, de ser suicídio do piloto. E aí, de repente, ele colocou a aeronave, por exemplo, dentro da água, num canto muito fundo, porque não deu para encontrar. Só para vocês terem uma ideia, assim, eu não tenho muitas informações sobre o caso, mas eu vi uma parte do inquérito, porque eu acabo gostando de ler sobre isso, que o piloto, na casa do piloto, eles encontraram o computador dele, aí tinha um simulador de voo, e o simulador de voo traçava a rota de um avião indo para o sul, a região do Oceano Índico, que não tinha nada a ver com a rota. E foi para onde eles viram o avião voando. Então, eles ligaram uma coisa com a outra e, tipo, existe essa suspeita aí. Claro que eu não tem como a gente... por exemplo, teve aquele acidente lá do Air France 447, que demoraram alguns anos até para encontrar a aeronave. Então, assim... Mas vamos voltar para a estatística, para a racionalidade aqui, né? É mais fácil ganhar na Mega Sena. É mais fácil ganhar na Mega Sena do que morrer de um acidente aéreo numa operação comercial. Mas está muito medroso. Mas pensando assim, o que te fez escolher ou levar você a ser piloto de resgate médico? O que te levou a fazer isso? Assim, particularmente é um sonho de criança, né? Eu sempre gostei. Qual foi a criança que nunca olhou para o céu, nunca viu um avião, nunca sonhou em ser piloto de avião, ser astronauta, ser médico, né? Então, assim, tem aquele sonho lá de criança. Então, um desses meus sonhos era ser piloto de avião. Então, eu prossegui toda a minha carreira, toda a minha formação, ensino médio, e sempre também tive a vocação de ser militar. Então, sempre busquei estudar para essa área, em concursos das Forças Armadas, Forças Auxiliares, e aí consegui passar no CFO do Corpo de Bombeiros, ingressei na corporação em 2016, onde se alguém chegasse para mim e me dissesse que eu ia ser piloto do Corpo de Bombeiros no primeiro dia lá que eu entrei, ou que o senhor ia ser médico, de repente, quando o senhor entrou no serviço aéreo, eu não ia acreditar. Mas aí o que aconteceu, né? Agradecendo também essa oportunidade de contar um pouquinho da história do grupamento de operações aéreas, né? Assim que a gente teve a oportunidade de participar dessa criação, desse serviço que é inovador e pioneiro aqui no estado da Paraíba. Então, eu me formei lá em 2018 e de 2019 para 2020 aconteceu o que no mundo? A pandemia de Covid. Então a gente já tinha um projeto por oficiais da corporação, o Major Soares, o Capitão Batista, que eles estudavam realmente essa implantação. E aí o que é que justificou essa implantação? A pandemia. Então no ano de 2019 o Departamento de Operações Aéreas foi criado e em 2020 aconteceu a pandemia. Então foi necessário que houvesse uma resposta, tanto para a questão da calamidade, das pessoas que estavam morrendo todo dia, e posteriormente também para a questão das vacinas. Então, em 2020, a gente recebeu a nossa primeira aeronave, que é o Bombeiro 01, o Saratoga, que veio do Mato Grosso, oriundo de apreensão de tráfico de drogas. Então, essa aeronave estava sendo utilizada para finalidade criminosa. Eu acho que isso também foi um marco. A questão da legislação que mudou, que permitiu que aeronaves apreendidas também, né, que elas fossem utilizadas por entes públicos. Então, hoje em dia, por exemplo, a aeronave foi apreendida, seja por questão fiscal, sonegação de imposto, ou questão de tráfico, né? Tráfico vai perder a aeronave. Se foi pega principalmente com droga dentro, a justiça tem sido bem rigorosa. Foi o caso do Bombeiro 01, né? Então essa aeronave ela foi apreendida, passou um tempo em operação no Mato Grosso do Sul e no final de 2020 a gente recebeu ela. Então o que a gente precisava fazer para operar a aeronave? A gente precisava, a gente que eu digo a corporação, formar pilotos, fazer contrato de manutenção, de combustível, de seguro, capacitar os profissionais de saúde. Então a gente tinha médicos, enfermeiros, fisioterapeutas na corporação que que precisavam se qualificar nessa área de aéreo. Então foi feito todo esse trabalho através do comando da corporação e através inclusive é um programa de governo, né? Estava dentre as propostas do governador do estado, estava presente também desde 2019 essa implantação. Então se somou tudo, né? A ser um plano de governo, a pandemia, a vontade que se havia de fazer isso acontecer
Então, lá dentro disso, me apareceu a oportunidade de fazer parte disso. Então, dentre os oficiais da corporação, eu tive a oportunidade de ter sido selecionado, então a gente foi mandado para o estado para fazer as formações de piloto, né? Piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo, fazer as operações, porque uma coisa é se formar para pilotar um avião, como você tirar uma carteira para dirigir um carro. Outra coisa é dirigir uma ambulância, digamos assim. Então, você precisa de uma experiência, você precisa de um traqueio, você precisa saber o que acontece. Então, também tive a oportunidade de ir para outros estados. Então, fui para Rondônia no final de 2021 também, estagiar, e pude me capacitar, trazer ideias novas para cá. Assim como outros militares também tiveram a oportunidade de ir para Brasília, de ir para Minas, de ir para Santa Catarina. Então, assim, a gente não conseguiria fazer nada disso sozinho. E dentro das operações do Estado, tive a oportunidade de ser ascendido à função de comandante de aeronave, e agora a gente está também fazendo isso com outros oficiais, inclusive de outros estados. Recentemente a gente auxiliou também a formação de um comandante de aeronave num projeto muito semelhante ao que nós temos aqui na Paraíba, no estado de Alagoas. E tem outros estados também que estão chegando. Brasília também o pessoal voa com a gente. Isso, Brasília, o pessoal veio para cá, o Rio Grande do Norte está com a intenção de implantar esse serviço. Então, assim, é um movimento que não tem mais volta, né? Começou e não tem mais como voltar. Muito interessante. E o que um médico precisa fazer? Qual que é a formação que o médico precisa ter para ser um médico de resgate aéreo? Então, a primeira coisa, existe a medicina aeroespacial, existem pós-graduações, tudo isso, mas isso é só a ponta do iceberg. Existem também outras situações que precisa. Primeira coisa, gostar do que faz, porque já teve médico que a gente fez a formação, participou da formação, e no primeiro voo que ele foi fazer, ele ficou muito enjoado e ele disse, não é para mim. Não tem perfil. Não tenho perfil para isso. Ele fez tudo bem. E tá tudo bem. Tá ótimo. Ele fez toda a formação dele, só que quando foi voar na aeronave, não é igual a um voo comercial. Não é o mesmo voo que um voo comercial. É uma aeronave menor, mais apertada, acaba balançando um pouquinho mais, então você vai um pouco mais desconfortável, mas precisa ter isso. Aliado a isso, você tem as formações específicas que são exigidas pela ANAC. Para trabalho nesse tipo de aeronave, existe nós fazemos periodicamente um curso, que é o curso de operador de suporte médico. Inclusive, nós terminamos um agora há pouco tempo. Em que você tem várias formações. Dentre elas, você tem característica de voo, segurança de operações. Por exemplo, como se aproximar de uma aeronave, ele precisa saber. A gente tem uma noção de ground school da aeronave que a gente vai operar. Em caso de emergência. Em caso de emergência. Então, por exemplo, se eu vou operar nessa aeronave, por exemplo, se eu for operar Santa Catarina, opera outro tipo de aeronave. Se eu for operar com Santa Catarina, eu tenho que fazer pelo menos uma formação básica da aeronave. Adaptação naquele equipamento lá. Naquele equipamento que eles voam. Por quê? Em caso de emergência, eu tenho que saber como abrir a porta. Onde é que está o extintor, onde é que está o equipamento de emergência, de localização. Eu tenho que saber como ligar o ELT lá. Como desligar a aonave. O médico tem que saber desligar a aeronave. Se os pilotos ficarem incapacitados após o pouso e o motor ficar lá ligado, derramando combustível, o que ele faz? Então, tudo isso precisa fazer parte da formação. Além disso, de dar essas noções de como configurar a aeronave, como configurar para um recém-nascido, como configurar para um paciente adulto, o que é que eu tenho que levar, cálculo de oxigênio, cálculo de medicação, a fisiologia de voo e, inclusive, noções de sobrevivência no mar e... Em área de mata, né? Em área de mata. Caatinga, a gente... O Luiz estava preocupado com isso. 90% do nosso estado é caatinga, né? Então a gente tem que conhecer bem esse bioma. E aí, só complementando o que o capitão falou, a gente tem que atender uma série de regulamentos, tanto da questão da saúde quanto da aviação civil. Então a nossa alma mater, digamos assim, o regulamento maior da aviação de segurança pública é o RBAC 90, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 90, que fala das unidades aéreas públicas, e lá ele estabelece todos esses requisitos. O GOA hoje é uma UAP, né, uma unidade aérea pública. Então a gente tem um certificado de operador autorizado pela ANAC. Essa unidade ela tem que ter um comandante, tem que ter um subcomandante, tem que ter sessões obrigatórias, por exemplo, como a sessão de segurança, a sessão de instrução, de manutenção, de operações. O que um médico precisa ter? Então todo esse currículo está lá na RBAC 90. O enfermeiro
também tem lá dizendo todo o currículo que ele precisa ter, além das pós-graduações que precisa ter. O piloto, o que ele precisa ter? Né? Ele precisa ser agente público, ele precisa ter uma quantidade mínima de horas, ter certas habilitações para ser comandante, para ser copiloto, para ser instrutor, para ser checador, e outros regulamentos que a gente tem que atender. Hoje, por exemplo, não está nesse regulamento, mas o Conselho Federal de Enfermagem, ele exige que o COFEN, ele exige que o enfermeiro de voo ele tenha pós-graduação em medicina aeroespacial. Então, a exigência é do conselho deles. O de medicina não exige. Mas, independente disso, a ANAC exige que tenha essa formação básica, com a carga horária mínima. Então, assim, para entrar hoje na corporação, a gente tem 2 formas de entrada. Ou através do Corpo de Bombeiros, militares do Corpo de Bombeiros que fazem a formação, ou através da Secretaria de Saúde do Estado. Essa secretaria seleciona algumas pessoas, elas vão passar por uma seleção também, para poder fazer um edital, análise de currículo, teste físico, que tem que ter uma certa exigência, porque eu não vou colocar o cara que já tem um problema físico para um ambiente de hipóxia. Eu não vou colocar o cara, porque eu vou arriscar a vida dele numa operação. Então, se o cara já tem um problema, ele nem tenta, porque infelizmente é isso. A gente tem que ser exigente nesse ponto, porque é a vida dele que está em risco. E nós exigimos teste de corrida, natação, tudo isso para poder... Então não poderia. Ué, mas você não tá fit, não? Você não tá malhando? Não, mas o problema é esse, é a natação, né? Que isso. Treinar. Treinar, né? Não? Eu já treinei de sal, já tive um personal de natação de bike. É mesmo? O interessante é que nesse último nós fizemos o teste e foi uma das coisas que mais pegou o pessoal foi a natação, que a gente exige a natação de uniforme. Por quê? Se a aeronave cair na água, eu vou estar assim. Eu vou estar de sunga. E tem que ser quantos metros que vocês exigem? 50 metros. 50 metros. Para começar, né? Pra aí, velho. Pra ir, Agora tem que ter um tempo mínimo, né? Isso. Não, o tempo é bem tranquilo. Você só precisa passar a piscina e voltar, né? Boa. Legal. Luiz, tem mais alguma pergunta? As caixinhas aí que foram escassas, já foram todas respondidas. Acho que agora, esse final, a gente deixa uma parte para vocês, como considerações finais, para vocês falarem, dar o recado que vocês quiserem. O espaço é seu, Capitão Medeiros. Então, eu gostaria de passar para a audiência aí que esse serviço nós temos todo o carinho e esforço para o trabalho para melhorar a saúde da população como um todo. Então, nós nos dedicamos, trabalhamos dia e noite, muitas vezes de madrugada, né? Para que isso funcione da melhor maneira possível para a população. O Corpo Bombeiro Militar da Paraíba e a Secretaria de Saúde, ele tenta hoje em dia com que qualquer paraibano tenha esse suporte, não só paraibano, mas até estados vizinhos já pediram ajuda à Paraíba, mas para que a gente consiga dar esse suporte e o melhor tratamento de saúde possível para a população. Muitas vezes a gente até escuta um vereador, um deputado, diz, não, eu consegui. Não, cara, qualquer um que precisar. Independente de condição social. Independente de condição social, qualquer um que precisar, o serviço está à disposição. Só que tem as indicações certas e tem as outras, a questão do voo, da segurança, tudo isso. Então não adianta eu ir agora no aeroporto no aeródromo de Catolé do Rocha, que não tem a sinalização, balizamento noturno, porque eu não vou conseguir pousar lá. Então não vou conseguir pegar um paciente em Catolé do Rocha agora à noite. Isso é um processo que o Estado está tentando equipar todos esses aeródromos do interior para que permita que a gente consiga dar esse suporte à população. E vocês que são especialistas também, vocês sabem que é difícil você conseguir exercer a medicina na sua plenitude em um hospital que ele não tem toda a estrutura necessária. E é difícil no hospital de pequeno porte, no interior, você conseguir ter toda a estrutura necessária. Então, a ideia desse projeto como um todo é pegar a estrutura que a gente tem, os hospitais mais estruturados, e aproveitar da melhor maneira possível essa estrutura, levando o paciente de um hospital de menor suporte para um de maior suporte, permitindo assim que
vários paraibanos tenham o melhor atendimento possível, tenham disponibilidade. Estou precisando de um tratamento em São Paulo, em Belo Horizonte. A gente pega e leva, não tem problema quanto a isso. Ou eu sofri um acidente, por exemplo, eu fui pegar um paciente do interior aqui da Paraíba que ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico no Rio de Janeiro. Vamos pegar no Rio de Janeiro, trouxe para Campina Grande ele seguiu para, acho que era de Remígio o paciente. Trouxe o paciente para a família dele. Na Bahia também já aconteceu, Fortaleza, no Piauí a gente já foi pegar paciente. Então, em vários estados a gente já foi pegar paciente e trouxe de volta para a Paraíba. O nosso papel é esse. A população, caso seja necessário, pode pedir o nosso apoio. A gente está à disposição, claro que ressalvando todas as peculiaridades do serviço, né? E ressaltando também que assim, a gente está prestando serviço de qualidade e economizando para o Estado, porque assim, todas essas demandas elas já existiam e esses voos aconteciam de maneira privada mediante acionamento judicial que saia muito mais caro para o Estado. Então a gente está tendo a oportunidade de prestar esse serviço, independente de ser para quem for. E assim, né, para fechar também, a gente gostaria de agradecer em nome do Grupamento de Operações Aéreas ao Governo do Estado, à Secretaria de Segurança e de Saúde, né, nessa parceria que é o GRAME, ao Comando do Corpo de Bombeiros, Coronel Araújo, Coronel Lucas, que é o subcomandante-geral e é o nosso chefe do Grupamento de Operações Aéreas, junto com o Major Soares. E eu gostaria aqui, para fechar, de trazer aqui algumas curiosidades, alguns números nossos, né? Então, só no ano de 2024, nós já voamos aproximadamente 400 horas de voo, atendemos 81 ocorrências em 14 cidades, e desde o nosso início, né, nós já atendemos 165 ocorrências, fizemos de transplante em aeronaves 10 ocorrências, seja transporte de órgãos, de paciente até órgão, de equipe médica, inclusive o primeiro transplante cardíaco 100% SUS da Paraíba foi operacionalizado a logística em parte por nós, né, junto com a Central de Transplante. Eu particularmente tive a oportunidade de participar dessa operação, que foi uma captação que aconteceu aqui em Campina Grande e o transplante aconteceu lá no Metropolitano. Então, isso que a gente vem entregando junto com ocorrências de órgãos, seja por apoio terrestre também, nós prestamos vários apoios, num total de horas voadas de 1.099 horas, percorrendo aproximadamente 250 mil quilômetros, que daria para dar aproximadamente 6 voltas na Terra. Foi isso que a gente já voou desde 2021 para cá. Então, isso é o que acontece aqui na Paraíba, que eu acredito que muitas vezes muita gente também não tem contato, até mesmo da área da saúde, e é esse serviço que a gente vem entregando e que, assim, é da Paraíba, nós somos pioneiros em vários aspectos e a gente tem que ter orgulho disso aqui, tem que vestir essa camisa, levantar essa bandeira, divulgar, existe, acontece, para quem quer que precise, nós estamos aqui e vamos aonde for preciso. Até agora a gente só foi dentro do Brasil, né? Já atendemos as 5 regiões, já fomos para Curitiba, já operamos para São Paulo, para Goiás, para Brasília, para o Tocantins, né, que é já na região norte, em todos os estados do Nordeste praticamente. Eu acredito que a gente só não operou ainda no Maranhão, por enquanto. E quando for preciso sair do país também, eu acredito que daqui a pouco a gente está indo para fora. São Paulo, se tiver um paraibano perdido por aí, a gente vai atrás. Legal. Show de bola. Gente, episódio imperdível. Então você que está acompanhando a gente, não deixe de classificar 5 estrelinhas ali no Spotify. Não deixe de seguir a gente no @ de Médico para Paciente podcast. Não deixe de seguir a gente também no nosso Instagram, @drluisevero.neurocirurgia. @Dr. Daniel Martins com 2 S. Tem Instagram pessoal. CBMPB_Goa é a nossa rede social oficial. Legal. Bombeiro Militar PB também, a rede social oficial do Corpo de Bombeiros. Que a gente pede também para quem for, se possível, seguir, acompanhar lá nosso trabalho, nossos stories, nossas postagens, que lá a gente divulga muita coisa que a gente faz. Legal, a gente vai... Queria agradecer a participação de vocês, acho que foi ótimo, foi esclarecedor, deu pra gente ter uma noção do que é o serviço de vocês, a importância, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, gente, quem quiser compartilhar com os amigos aí esse episódio, vai ser bastante legal, e a gente vai deixar disponível também o @ de todo mundo aí embaixo. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.